a saga traz para a gente? Ela fala da Primeira Guerra Nuclear Mundial. Então, a gente viu que teve ali um caminho descarrilhado, e isso aconteceu aí nos últimos 200 mil anos, uma densificação vibracional com guerras locais. Sodoma e Gomorra, que era, né, um território que foi, digamos assim, dizimado pelos próprios Anunnakis, e uma preocupação que a Federação de Alcione tinha com o rumo que as coisas estavam acontecendo. Então, nas épocas de júbilo, lá em Atlântida e Lemúria e Mu, quando existia a questão da ascensão espiritual, os seres, eles tinham poderes psíquicos, eles faziam contato com os seus entes queridos, vamos dizer assim, através da meditação e através da projeção astral, e não havia nenhum tipo de trava, nem espiritual, nem genética, para que esses contatos acontecessem. Tudo fluía aí de forma natural, né? Então, assim, um indivíduo que era considerado normal naquela época de júbilo, vamos dizer assim, naquela época em que as coisas aconteciam, nesses tempos um pouco mais contemporâneos de Lemúria e Atlântida já eram considerados mestres das escolas de mistérios, né? E era através desses mestres que acontecia um contato com os entes que já partiram ou com os entes ascendidos. Então, nesse ponto, a gente começa a observar a questão que depois vira uma doutrina religiosa, né? A doutrina bíblica de você falar com Deus através de um representante. Isso começa lá num segundo momento da civilização de Atlântida, Lemúria e Mu, onde, com a densificação vibracional do planeta, só os mestres ascendidos conseguem fazer um contato multidimensional com os seres extrafísicos. Então, ali é que se inicia aí essa pegada de haver um intermediário entre o ser humano e Deus para poder fazer uma conexão. Protocolo que é utilizado até hoje como forma de controle. Né? Então, essa densificação, ela começa a afetar os seres e transformar a parte física desses seres. Então, uma das coisas que se notou que a saga traz é que a altura desses indivíduos pleiadianos e sirianos, que eram seres de 3,5 metros, 4 metros de altura, eles começam a ficar mais baixos, né? E eles vão diminuindo a altura em função de uma degeneração espiritual. E naquela época, a civilização de Atlântida, ela tenta reverter essa degeneração cientificamente, quando a motivação para essa degeneração era espiritual, né? E tanto é, pessoal, que muitas enfermidades que a gente sofre, elas começam no mundo espiritual. Quando a gente fica doente, essa enfermidade que nos acomete, ela inicia no campo energético extrafísico. Algumas pessoas têm menos propensão a ficar doentes porque elas têm uma proteção melhor do seu corpo. E isso também é assim desde sempre, desde que o ser humano é ser humano, né? Então, o que acontece? Com essa degeneração que começa a passar de geração em geração, começa a acontecer uma corrida tecnológica. E a Atlântida começa a converger toda a sua energia no aprimoramento tecnológico da sua civilização. Tanto tecnológico como médico e biológico, na tentativa de reverter essas degenerações de forma científica, né? E aí começa, nessa época, um conflito entre os sacerdotes e os cientistas. Então a Atlântida começa a fazer essa corrida tecnológica, inicia esse conflito entre os cientistas e os sacerdotes. Então, essa elite Atlântica, ela era composta basicamente por cientistas e por sacerdotes. E ali começa um racha entre essas duas elites de poder. Os cientistas que querem dar foco nessa questão tecnológica
e os sacerdotes que querem resgatar, a questão da espiritualidade. E mesmo dentro dos clãs de sacerdotes, existe um racha, porque há grupos de sacerdotes que estão inclinados a favorecer as elites científicas, porque essas elites científicas não somente financiam, né, os estudos e a pesquisa e o desenvolvimento, mesmo no campo espiritual, como elas também favorecem toda a questão do luxo dessas elites sacerdotais. Quando a gente fala sobre teorias de origem da humanidade, de federações galácticas, às vezes a gente tem uma visão muito distante, imaginando que isso tudo é um mundo espiritual, onde as coisas são mais, são mais puras. E a saga Anunnaki, ela traz uma versão de que não, de que essas coisas, dentro dessas conspirações alienígenas, elas se dão tal qual a política humana acontece. Então, esse mesmo tipo de disputa de poder que a gente vê na geopolítica mundial é mais ou menos o cenário das coisas da forma como a saga diz que aconteciam no passado, nesse passado remoto da Terra. E dentro desse racha que deu nos sacerdotes, eles começaram a criar uma nova facção dessas escolas de mistério. Porque o que as escolas de mistério faziam? Essas escolas de mistérios, elas simplificadamente eram rodas de magia através do estudo da geometria sagrada. Então, eles faziam um estudo da matemática, da metafísica, da espiritualidade, através da geometria sagrada, para, por intermédio desse conhecimento, estabelecer pontes de cura, pontes de ascensão, pontes de descobrimento sobre os mistérios do universo, sobre novas galáxias, sobre biologia, sobre formas de desenvolvimento e de colonização de outros planetas. Mas dentro o que os caras percebiam? Que esses mestres sacerdotes, eles tinham uma capacidade muito grande de manipular a energia dos seus pupilos. E dentro desse racha, aconteceu que eles começaram a criar a magia negra. Porque esses sacerdotes mais ligados às elites de poder e às elites científicas, eles começaram a fazer um critério de dominação da mente dos seus alunos e da boa vontade dos seus alunos através da magia negra. Então, nessa manipulação dos mestres em cima dos pupilos, que originou a magia negra, nada mais era do que uma espécie de vampirismo. O mesmo vampirismo que a gente sofre energeticamente, inclusive nos dias de hoje, que são entidades, só que hoje, e não é só a entidade desencarnada que tem a capacidade de fazer um vampirismo, as pessoas encarnadas, elas também conseguem vampirizar umas às outras. E essas premissas do vampirismo e da magia negra, o vampirismo energético, fique claro, né, nada desse negócio de chupar o sangue dos outros, teria surgido lá nessa segunda fase de Atlântida, como ferramenta de controle, né, dessa união dos cientistas e desses sacerdotes escuros. Então, a Federação, ela fez enormes esforços diplomáticos por centenas de milhares de anos. Esforços diplomáticos literais, tá? Estilo embaixada mesmo, como tem as embaixadas nos países. A Federação fez esses esforços diplomáticos, estabelecendo aí com colônias humanas de outras federações, no intuito de facilitar as relações políticas e interpessoais entre as colônias humanas, né? Inclusive estabelecendo legítimas embaixadas, casas de comércio, centros de pesquisa e desenvolvimento científico, que pudessem trazer aí, estabelecer mais pontes entre a humanidade, né?
Inclusive, a Terra, ela é chamada de Jardim do Éden, porque aqui teria sido uma escola de desenvolvimento biológico com uma variedade de plantas e animais na Terra que eram desenvolvidos aqui e transplantados para outro planeta, para outros planetas. Veja que interessante que, segundo a saga Anunnaki, a própria vida na Terra se originou do espaço. Né? Então, a saga defende que nós somos poeira estelar. E, ao mesmo tempo, aqui, depois que as formas de vida plantadas, elas também foram exportadas da Terra para outros planetas. As hordas de Satã e os Anunnakis, eles se davam relativamente bem. Eles não, segundo a saga Anunnaki, eles não exatamente eram inimigos. De vez em quando eles tinham alguns assuntos ali dos quais eles não concordavam, mas via de regra havia ali uma bela de uma trégua e de um tratado de boa vizinhança entre esses caras. Especialmente quando se tratava de pesquisas biológicas. Porque, como a gente viu ali anteriormente, Satã, ele era um geneticista mestre que trabalhava a serviço de Lúcifer. Então, Satã era um geneticista. Então, a coisa que ele mais gostava de fazer era engenharia genética. E dentro da facção Anunnaki, que era composta de várias raças, como a gente já conversou, né? Os Anunnakis, a princípio, são uma facção, eles não são uma raça, e sim uma organização ao estilo militar de várias raças pleiadianas, e eles são oriundos do sistema de Maia das Pleiades, né? E as duas raças mais numerosas dentro dos Anunnaki são os reptilianos e os humanos. Mas também tem anfíbios, felinos, serpentiformes, draconianos, existem outras raças dentro da facção Anunnaki, sendo as mais numerosas os humanos e os reptilianos. Então, toda vez que tocava de fazer algum projeto genético, os Anunnakis e a Ordem de Satã, eles se organizavam super bem e trabalhavam em equipe numa boa, porque eram coisas que esses caras gostavam de fazer, né? Dentro da facção Anunnaki existiam muitos geneticistas também, todos dissidentes dessa ordem de mestres geneticistas que estavam a serviço de Lúcifer, né, da luz divina. E eles também, os Anunnakis, eles também mantiveram por um bom tempo aí umas relações de boa vizinhança com os Atlantes. Os Atlantes, eles admiravam os Anunnakis, porque os Anunnakis, eles eram uma força tecnológica e militar considerável. Então, os Atlantes, à medida que eles foram cada vez se afastando mais da Federação de Alcione e investindo nessa corrida tecnológica, eles foram se aproximando dos Anunnakis cada vez mais. Então, eles simpatizavam pra caramba e tinham os Anunnakis meio como ídolos. E o desejo Anunnaki era que houvesse na Terra uma totalidade de raças pleiadianas. Então, toda vez que a Federação de Alcione colocava uma colônia que não fosse pleiadiana na Terra, meio que bagunçava ali os humores dos Anunnakis, porque o desejo Anunnaki era que a Terra fosse uma colônia de raças totalmente pleiadianas e e desconectadas da Federação de Alcione. Eles não queriam prestar continência à Federação de Alcione, vamos colocar assim, né? Então, em cima disso, como a Atlântida era uma civilização muito mais militarizada e Lemúria era uma civilização mais espiritualizada, elas tinham, digamos assim, vertentes filosóficas distintas. A Atlântida, pleiadiana, Lemúria, siriana. E começou meio que uma guerra fria entre eles, né? Entre Atlântida e Lemúria. E eles passaram alguns anos que a gente não consegue ter uma datação com relação a isso, mas eles passaram alguns anos alimentando ali uma corrida armamentista, porque rolava uma guerra fria entre eles
e a qualquer momento poderia acontecer uma guerra, e eles acabaram se armando até os dentes, ambas as civilizações. E essa guerra teria sim acontecido, que a saga Anunnaki data isso de mais ou menos 320 mil anos atrás em relação à nossa data terrestre atual. Então, nessa época, teria se conflagrado uma guerra nuclear entre Atlântida e Lemúria que destruiu o planeta Terra como ele era conhecido até então, sobrando apenas alguns poucos povoados rurais mais afastados. Então, aquilo que se conhecia como Atlântida e Lemúria teve um fim catastrófico em poucos dias numa guerra nuclear. E aquilo que sobreviveu acabou sofrendo uma degeneração genética por radiação. Então, a saga defende que dessa degeneração física, uma degeneração física, através da radioatividade dessa guerra nuclear, surgiram duas raças na Terra, que teriam sido os Neandertais e o homem de Cro-Magnon. Então, o Neandertal teria sido uma raça oriunda da degeneração radioativa, que eram descendentes dessas colônias, tanto pleiadianas como sirianas de Atlântida e Lemúria. E a raça dos Cro-Magnos seriam oriundos também de uma degeneração, só que mais suave, porque essas turmas aí moravam nas regiões hiperbóreas, do Polo Norte e do Polo Sul, que nessa época da Terra, essa região seria uma região verdejante, não estava coberto de neve. Bom, uma coisa interessante de se dizer assim, ó, a ciência, ela data o homem de Neandertal, se eu não me engano, há aproximadamente 350 mil anos, que bate mais ou menos com a data que a saga Anunnaki defende que essa guerra foi conflagrada. E já o homem de Cro-Magnon, ele é datado de mais ou menos de 30 a 50 mil anos atrás. Então, existe um gap muito grande entre o homem de Neandertal e o homem de Cro-Magnon. Mas o que a saga diz a respeito desse gap, né? Por que a ciência antropológica não descobriu vestígios, né, fósseis com relação a esse homem de Cro-Magnon lá naquela época junto com o Neandertal? Porque como essas duas civilizações estavam nas regiões hiperbóreas, naquela época essas regiões eram regiões com vida em abundância, bosques, lagoas, água, verdes, enfim, e hoje é uma região gélida, todo o fóssil do homem Cro-Magnon daquela época está embaixo do gelo. Então, a saga Anunnaki defende que a ciência formal não identificou esses fósseis porque eles estão soterrados abaixo de quilômetros de geleira, né? Então, é por isso que eles colocam isso aí temporalmente. E né, quando essa guerra, porque assim, ó, existe uma vertente dentro da própria saga Anunnaki, tá? Segundo o Bertus, que é o seguinte: essa guerra entre Lemúria e Atlântida teria sido incentivada pelos Anunnakis. Veja. Então, o que acontece? O desejo Anunnaki era que a Terra fosse totalmente pleiadiana. Certo? Então, vamos lá. O desejo que fosse totalmente pleiadiana. Era esse o desejo Anunnaki, que a Terra fosse pleiadiana e independente da influência da Federação de Alcione. Beleza. Então, existiu aqui uma raça pleiadiana, de Atlântida, que era aí, digamos assim, amiguinha dos Anunnakis, e Lemúria, que era siriana. E essa Guerra Fria, e essa corrida armamentista, e essa guerra teria sido incentivada veladamente pelos Anunnakis ao longo de dezenas de milhares de anos, até que essa guerra finalmente se conflagrou propositalmente dentro do esquema Anunnaki de dominação, que se exterminou o que existia na Terra naquela época, e os Anunnakis não foram afetados porque os Anunnakis tinham bases espaciais. Então, os Anunnakis tinham base na Lua e tinham bases através de naves-mães orbitais.
Então, quando a guerra estourou, os Anunnakis subiram para as naves e ficaram sãos e salvos. E teriam sido eles os alimentadores desse conflito, até que esse conflito finalmente aconteceu, certo? Porque o que acontece? Depois que Lemúria e Atlântida se destroem mutuamente, destroem a Terra, e acontece uma degeneração desse projeto adâmico pleiadiano e siriano e de outras raças que também estavam na Terra, os Anunnakis ficaram de donos do campinho, donos da bola, né? Então, eles ficaram com um planeta para eles, né? Então, o que aconteceu? Os Anunnakis foram o último reduto de inteligência e tecnologia e logística que existia na face da Terra. E aí, o que aconteceu com a Federação de Alcione? Ela teve que se dobrar, certo? E se submeter a uma trégua com os Anunnakis para que o projeto adâmico terrestre pudesse ter sequência. Por quê? Porque os Anunnakis tinham tecnologia genética, tecnologia geral, capacidade logística e inteligência para poder tocar o projeto adâmico na Terra. E nada mais restava. Como aconteceu toda essa hecatombe na Terra, se acumulavam as tarefas lá para as civilizações pleiadianas, né, e de Sírios, e elas enfrentavam sérios problemas para atender ao mandato de Lúcifer, que havia sido deliberado nessa altura do campeonato há mais de 500 mil de anos, e ainda não tinham conseguido dar vazão a essa demanda nesse quadrante do universo local. Então, aquele mesmo mandato de Lúcifer que fala em abolir a sociedade de castas, em libertar as consciências retidas no super serafim. Tá? Então, e isso eles não estavam conseguindo dar vazão. Né? Então, o que acontece? A Federação de Alcione pede para que os Anunnakis deem apoio à continuidade do projeto adâmico na Terra, deem apoio logístico à Federação de Alcione. Então, literalmente, é como se Alcione tivesse mandado um escopo do projeto do que seria o homem adâmico terrestre e pedido para que os Anunnakis executassem esse projeto. Certo? Mais ou menos nesse formato. Então, o comandante e autoproclamado deus Anu, ele foi procurado pela Federação de Alcione para que ele pudesse liderar a continuidade do projeto adâmico na Terra. Claro que por trás disso estava Toranque, que é um mestre geneticista de alta vibração, que foi o cara que salvou a humanidade uma vez durante a Guerra de Órion com a tecnologia de clones. E o interessante é que, veja bem, dentro da facção Anunnaki existe uma grande parcela de reptilianos. Toranque, um dia, salvou a raça humana das mãos dos reptilianos. E milhares de anos depois, ele vê o seu projeto adâmico, porque o projeto adâmico pertence a Toranque, foi ele o mestre geneticista desse modelo biológico, ele vê o próprio projeto dele entregue nas mãos dos reptilianos, na Terra. É uma coisa curiosa, né? Se pensar assim. É no mínimo curioso. Feliz, né? Eu só não vou dizer que o cara ficou pé da vida, porque eu não sei se essas entidades tão elevadas têm esse tipo de sentimento, mas, digamos assim, se fosse nós aqui, ia ficar brabão, né? Com certeza. Então, dentro desse escopo aí do homem terrestre que foi destinado, foi colocado nas mãos aí do comandante Anu, ele mais ou menos se posicionou da seguinte forma: ok, eu toco para frente o projeto desde que eu não seja apenas um executor, mas que eu possa também trabalhar na parte de pesquisa e desenvolvimento desse projeto biológico e colocar uma parcela. Então, a ANU aceita o desafio, desde que ele possa não somente trabalhar operacionalmente fazendo a execução do projeto, mas que ele possa participar da criação genética deste homem e enxertar parte da sua biologia Anunnaki dentro do novo homem terrestre.
Como a Federação de Alcione não tinha muito alternativa, ela aceitou. Segundo a saga Anunnaki, tá, pessoal? Que fique bem claro que tudo o que a gente está conversando é a teoria que a saga Anunnaki defende, que é a história da origem alienígena da humanidade, tá? Isso é uma informação importante, isso tem que ficar claro. É a posição da saga, nossa, que calor, da saga Anunnaki, certo? Então, vamos lá. Dentro dessa genética desse ser humano adâmico, em cima do projeto desse mestre chamado Toranque, e comandado pelos Anunnakis, pelo comandante Anu, ele colocou os seus 2 filhos como mentores desse projeto, Enki e Enlil. Enlil era o comandante-chefe desse projeto e Enki era o mestre geneticista, junto com a sua esposa chamada Ninki, que os sumérios conhecem por deusa mãe ou Ninhursag, né, o nome que os sumérios conhecem ela. E nesse projeto adâmico teriam sido fornecidas em torno de mais ou menos 60 doações genéticas, certo? Para a composição do ser humano adâmico, entre elas, mais ou menos 20 raças materiais tridimensionais e 40 raças etéricas. Então, em tese, dentro da biologia do ser humano, existe dessas 60 cepas que ajudam a formar o nosso corpo biológico, 20 dessas cepas são materiais e 40 dessas cepas são extrafísicas ou etéricas, né? Então, na biologia do ser humano terrestre, haveria parte da genética siriana e pleiadiana, que degeneradamente virou o Neandertal e o Cro-Magnon. Então, nós teríamos um pouco dessa genética original, né, pleiadiana e siriana, teríamos mais a doação dessas 60 cepas de raças diversas no universo, e um ingrediente especial que era o gene do ser autóctone terrestre. Por que essa era a cereja do bolo? Porque o gene do ser humano, do ser autóctone terrestre, que é um primata terrestre, era o que ia dar a conexão do homem com o planeta, com Gaia, com a energia telúrica. Então, esse era, digamos assim, a chave maravilhosa que tinha esse projeto biológico. Que nem, assim, pessoal, da mesma forma que nós, às vezes, começamos um projeto, a gente não sabe bem onde vai terminar, né? A saga defende que nem mesmo o Toranque, nem os Anunnakis, nem a Federação, nem ninguém, eles não tinham muita noção do que ia configurar o ser humano adâmico, né? E foi que o ser humano adâmico terrestre, que é aí que surge o ser humano adâmico terrestre, ele foi de um sucesso biológico tremendo. Ele era uma pérola genética, porque ele tinha todas as condições genéticas das raças anteriores ligada ao ser autóctone, dando ele dimensão de energia telúrica, conexão com a energia de Gaia, que também é um ser vivo. Os primeiros seres humanos terrestres teriam sido os elfos, que eram seres perfeitos,